Eu vim aqui para te fazer uma pergunta. Você tem medo de quê? Você já parou para pensar nisso? São tantos os medos que nos assombram todos os dias, mas se você parar para pensar, o medo é um fator agregador. E quando ele te ameaça de alguma forma, pode ter certeza que é o momento certo de contra-atacá-lo. É o momento certo de usar todas as suas habilidades e ferramentas e principalmente a criatividade, que eu acho que é a principal arma que nós temos para lidar com o medo. O medo jamais sairá da sua convivência, mas ele pode ser sim um fator agregador de tudo aquilo que você for fazer e se propuser a fazer. O medo é capaz de te colocar numa situação onde você precisa arrancar ou encontrar a coragem que existe dentro de você para fazer com que você se exponha a determinada situação. Isso acontece muito com a fotografia. No momento em que as pessoas estão diante das minhas lentes, eu faço com que elas estejam cada vez mais se sentindo mais próximas de si. Como? Eu procuro tirar esse medo. Esse medo da lente, e esse medo não é, na verdade, da lente. Esse medo é, na verdade, de se encontrar, de se ver, de se reconhecer, principalmente. Existem muitos medos que a gente lida todos os dias. Eu vou te fazer algumas perguntas e algumas sugestões para você refletir. Você tem medo de lidar com seus demônios e não dar conta de afastá-los? Você tem medo de já ter produzido o melhor que pôde e assim acreditar que não pode produzir nada melhor do que isso? Você tem medo de acreditar que não é capaz de produzir nada? Você tem medo de negligenciar essa sua criatividade o tempo todo e mais medo ainda de jamais conseguir recuperá-la? Você tem medo de ser criticado, de ser ridicularizado, de ser principalmente rejeitado ou ignorado? Você tem medo de ser incompreendido e de não haver mercado para a sua criatividade, e mais medo ainda de correr atrás dela e fazer com que ela se encaixe de alguma forma naquilo que as pessoas precisam, que é o melhor de você. Você tem medo que alguém já tenha feito algo melhor que você? Você tem medo que todo mundo já tenha feito algo melhor que você? Você tem medo que roubem as suas ideias e a sua criatividade e que você se vê, então, a partir daí no escuro? Você tem medo, inclusive, de não ser levado a sério. Tem medo de que seu trabalho não seja politicamente, emocionalmente válido para as pessoas. Que ele não seja o suficientemente interessante para mudar a vida de alguém. Você tem medo de um dia olhar para trás e perceber que seus esforços foram todos em vão. Foram uma perda de tempo, de dinheiro e de empenho. Você tem medo de não ter algum tipo de disciplina necessária. Ou então você tem medo de não ter o lugar certo para trabalhar, a circunstância ideal para viver. Ou ainda o tempo necessário para ir atrás de novas buscas, de novas invenções. Você tem medo de não ter o certo tipo de formações ou de títulos que te façam se sentir num lugar seguro. Você tem medo do que pode revelar a sua família. Você tem medo do que seus amigos dirão se você expressar verdadeiramente suas ideias, seus desejos e seus sonhos. Você tem medo de ter sucesso ou de não ter nenhum sucesso. Tudo parece muito, muito assustador, mas na verdade é tudo muito agregador. Se você souber lidar com todos os seus medos, todos os dias, em todas as situações, pode ter certeza, ele sempre será um grande aliado.